que nos acompanha, para você que está assistindo pelo nosso canal do YouTube e também no Facebook, aqui a programação da CBN Vale do Iguaçu. Estamos com uma movimentação diferente aqui, uma estrutura sendo montada para transmissão de live também nas nossas redes sociais, pois como anunciado já nos primeiros momentos do programa de hoje, temos a participação mais do que especial do jurista e senador eleito pelo estado do Paraná, Sérgio Moro. Seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na CBN Vale do Iguaçu e espero que seja um ótimo papo aqui, que o senhor goste da participação conosco. Bom dia, senador, podemos chamar assim, Sérgio Moro. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes aqui da Vale do Iguaçu, CBN. Um grande prazer estar aqui em União da Vitória e tendo essa oportunidade de falar com todos aqui. Senador, a gente conversou aqui algumas vezes antes das eleições e o senhor sempre muito solícito com a CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, que fazem parte aqui do nosso grupo também, a CBN Maringá, e quem participa conosco também é o nosso analista político, comentarista Marcelo Maltauro, e o senhor comentava conosco que a sua expectativa para a eleição desse ano era a mais variada possível. Tinha disputa contra um cacique da política local, Álvaro Dias, e o senhor com uma novidade, como algo novo que representava tudo que a Lava Jato fez durante esse tempo todo aqui no estado do Paraná. Hoje, depois de eleito, depois de confirmada a sua eleição, qual é o sentimento que o senhor tem ao povo paranaense? O que o senhor tem a dizer aos nossos ouvintes qual foi o sentimento e qual foi a lição que essa eleição trouxe ao senhor e também a toda a Lava Jato, assim, digamos? Eduardo, em primeiro lugar, é um sentimento de agradecimento. Até um dos propósitos específicos dessa viagem hoje para a União da Vitória é para agradecer os eleitores. Daqui foram 10.206 votos na cidade, fui o mais votado, e essa foi uma eleição muito disputada. Não foi como aquelas que às vezes se tem um candidato e não tem opositores reais, né? Candidatos com chances, concorrentes reais. Nós tivemos uma eleição difícil aqui no Paraná, em que os concorrentes, cabe também elogio a esses concorrentes, ao Álvaro Dias, ao Paulo Martins, eram bons candidatos. Tanto que eu vi de muita gente uma certa ponta de inveja, e aqui não é nenhum autoelogio a mim, mas a colocação de que tinham bons candidatos ao Senado aqui pelo estado do Paraná. Então é muita satisfação ter ganho essa eleição, e eu tenho esse compromisso, principalmente com os eleitores, mas também com todo o povo paranaense. Depois que você é eleito, você passa a representar todos, de estar lá lutando pelos interesses do Paraná, mas também para esse projeto do Brasil que a gente acredita, que é um projeto que demanda uma agenda de reformas para a gente ter maior integridade na política, para a gente ter mais geração de renda, mais geração de emprego. Então o primeiro sentimento é esse. Podem ter certeza, vou honrar cada um dos votos lá em Brasília e também o eleitor paranaense. Antes de passarmos a palavra para o Marcelo Maltauro fazer sua pergunta aqui também, um pouco antes da eleição, senador, vamos voltar o filme aqui. Se o senhor pudesse fazer alguma coisa diferente na sua atuação toda da Lava Jato, se o senhor pudesse mudar alguma coisa, alguma decisão sua, algum despacho, enfim, o que o senhor teria feito diferente para que a história fosse mudada nesse período todo? Eduardo, eu acho que não tenho arrependimentos da Lava Jato. Na verdade, a Lava Jato, a gente conseguiu quebrar uma tradição de impunidade no Brasil. Se roubava, se desviava dinheiro público, e isso foi feito em valores estratosféricos, e não acontecia nada. E a gente teve o caso primeiro do Mensalão, que eu acabei até trabalhando como juiz convocado no Supremo, e depois a Lava Jato, em que essa impunidade foi quebrada. Pessoas foram presas, julgadas, condenadas, muita gente devolveu dinheiro. A Petrobras mesmo divulgou recentemente que conseguiu recuperar mais de 6 bilhões de reais por conta das investigações Lava Jato. Então foi um momento de mudança significativo. E as pessoas passaram a se interessar mais por política, inclusive. Houve um certo despertar da sociedade em relação ao tema da integridade na política. Agora, houve uma reação muito forte a isso. Eu lutei contra isso quanto juiz,
lutei contra isso enquanto ministro da Justiça e vou retomar essa luta, né, lá no Senado Federal. Porque esse é um avanço, a meu ver, civilizatório. O dinheiro que é desviado é o dinheiro que falta lá na educação, na saúde ou na obra pública. Isso faz o nosso país andar para trás. Isso acaba fazendo parte do custo do Brasil e acaba gerando uma imagem do Brasil negativa no exterior, como se nós fôssemos todos desonestos. E não somos. A grande maioria do povo paranaense, do povo brasileiro, é trabalhador, é o cara que acorda de manhã cedo, que vai lá sustentar a família dele, que ganha pouco muitas vezes e trabalha muito. E aí você tem gente se apropriando do dinheiro do contribuinte, do dinheiro que é retirado da sociedade. Isso para mim é intolerável. Então, assim, não faria nada diferente. Agora, é forçoso reconhecer, acho que essa a lição a ser aprendida, até pelo momento atual, que a luta pela integridade contra a corrupção é uma luta perene. Ela não se vence aí em apenas uma batalha. No fundo, né, eu não gosto muito de falar a palavra guerra, que é um pouco, denota um pouquinho de violência, mas tem que ser uma luta permanente. Marcelo, muito bom dia. Senador eleito pelo Estado do Paraná, da República, pelo Estado do Paraná, Dr. Sérgio Moro, satisfação em tê-lo conosco aqui no estúdio, devido à bancada com o companheiro Eduardo Karpinski. Eu gostaria de lhe perguntar como será o seu raio de atuação no Congresso Nacional, mais precisamente no Senado da República. É inegável que o senhor, no segundo turno, apoiou o presidente Jair Bolsonaro, derrotado nas urnas, mas qual será o seu posicionamento político em relação quando assumir o seu mandato? Marcelo, eu serei oposição ao governo Lula. Claro que não é uma oposição irracional. Se tiverem projetos que nós entendemos pertinentes para o Brasil, nós vamos apoiá-lo. Né? Políticas sociais, por exemplo. Agora, existe uma divergência grande entre aquilo que eu acredito e a pauta do PT. A pauta do PT é um Estado burocrático, intervencionista, um Estado que... uma visão, até estava vendo discussões esses dias, o criminoso como um coitadinho, né? Tem essas propostas de desencarceramento em massa, ou seja, colocar a bandidagem nas ruas. Eu, particularmente, sou contra. O senhor se posiciona contra? Eu sou contra, então serei oposição. Agora, vamos esperar. Não quero ser aquela pessoa que apita o pênalti antes da falta ocorrer. Então vamos esperar os atos do governo para a gente se posicionar. Também deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, tá? Meu mandato começa em fevereiro. Então passou a eleição, tem muita gente que já acredita que a gente já está no Senado. Não, a gente está nos preparativos e a gente está bem preparado quando assumir, mas podem ter certeza que não serei um senador omisso, passivo. A gente quer estar presente ali na vida pública. Ainda que, né, seremos oposição. Isso limita um pouco o que a gente pode fazer dentro do Congresso. Eu gostaria, na verdade, de ter aquela agenda de reformas implementada com vigor. No fundo, sendo oposição, a gente vai se preocupar muito mais em evitar retrocesso do que poder seguir adiante. Mas no que a gente poder seguir adiante, a gente vai estar lá lutando. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, o senador eleito apontou inconsistências pela segunda vez na prestação de contas da sua candidatura. O que tem aí, senador? Não, olha, isso aí eu até conversei com o meu advogado eleitoral sobre isso. Ele até me mostrou a manifestação que foi protocolada na sexta-feira, com esclarecimentos. São questões menores, burocráticas. Administrativas. Faltou lá o contrato de não sei o quê, ou não sei o que foi assinado. É uma eleição majoritária, né, para senador, e isso envolve uma série de despesas e medidas ali burocráticas. São formalidades que estão sendo supridas, as falhas, então não tem nenhuma preocupação. O que acontece é que, como envolve o meu nome, né, se dá aquela dimensão, como se fosse alguma coisa. Mas não tem, a gente está absolutamente seguro. Não tem caixa 2 na minha campanha, é impossível ter isso. Não tem desvio de dinheiro, não tem nada. Não, o que existe ali são falhas burocráticas formais. A pergunta vem justamente para isso. Exatamente. A gente entendeu que efetivamente qual o questionamento do TRE sobre essa Então a gente não tem nenhuma preocupação em relação a isso, apenas ali se dá às vezes uma dimensão que não tem, mas eu tenho plena convicção de que as questões estão sendo esclarecidas e esse problema vai ser superado com tranquilidade. Okay.
Senador, quando o senhor disse que já está em preparação para o seu mandato a partir de fevereiro, logicamente que isso passa por uma conversa com os senadores que já estão lá, né? Senador Flávio Arnes e também Oriovisto Guimarães. Eles também serão oposição? Eles já conversaram com o senhor? Qual é a ligação de vocês três nesse momento pré-mandato do senhor? Qual a conversa que vocês já tiveram? Olha, depois que eu fui eleito, né, primeiro veio aquele sentimento de alívio, porque foi uma eleição suada, disputada. Aí veio o segundo turno, eu acabei fazendo uma opção. Não, vou apoiar, tinha assumido um compromisso com o eleitor, vou apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro contra o Lula. Eu tenho minhas divergências com o Bolsonaro, elas permanecem, não estou reescrevendo nada dessas divergências, mas eu entendi naquele momento precisamos derrotar o projeto do PT e do Lula. Infelizmente não foi possível, aquilo me ocupou bastante o tempo ali no segundo turno. Eu tenho agora feito algumas viagens a Brasília para ir preparando meu gabinete e já iniciando as conversas com os demais senadores. O que a gente tem hoje é a tentativa de criação de uma oposição consistente, né, ao governo Lula. Não posso falar pelo senador Oriovisto ou pelo senador Arnes, né, são pessoas que a gente respeita. Mas eles também não estão no meu partido. Então o foco primeiro foi conversar com o pessoal do meu partido, conversar com alguns outros senadores que estão mais envolvidos nessa questão de fazer essa oposição. Mas adiante a gente com certeza vai sentar e vai conversar e vamos superar eventuais diferenças também decorrentes das eleições. Antes de passar para o Marcelo Maltauro, senador, nesse momento em que o senhor fala várias vezes em oposição, a palavra oposição é muito forte aqui em vários convidados que aqui na CBN Vale do Iguaçu têm passado. Essa oposição será muito importante nesse momento político que teremos os próximos 4 anos. É ela que vai dizer e dar uma resposta para as ruas, para os movimentos que temos visto de manifestações, movimentos de protesto, enfim, que temem que o Brasil passe por um momento muito complicado nos próximos 4 anos. É essa a importância da oposição agora nesse momento? Certamente, eu acho que o recado que as ruas estão dando é que é uma grande insatisfação com o governo que foi eleito. O país ele está dividido, né? E não acredito que o governo que foi eleito vai ter toda aquela liberdade de movimentação que teve no passado. Existe uma demanda na sociedade por uma economia mais aberta, por uma economia liberal, para que não se repitam os erros do passado naqueles escândalos de corrupção. Então, eu estou fazendo aqui a minha parte, né? Eu sei que eu fui eleito com uma bandeira específica, que transcende um pouco essa questão de situação-oposição, que é o combate à corrupção, da integridade e também da segurança pública, mas eu tenho esse compromisso com uma agenda de reformas que, infelizmente, não é a mesma agenda do governo federal que foi eleito, mas estaremos lá lutando por essa agenda. E acho que as ruas revelam, né, essa insatisfação com o governo e a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo, que as pessoas estão protestando, estão reclamando, as pessoas não estão se sentindo representadas, elas estão com uma grande desconfiança das instituições. Claro que a gente tem que fazer todo esse trabalho dentro dos mecanismos democráticos que são colocados à nossa disposição. Como senador eleito, estarei no Congresso fazendo essa oposição. Por exemplo, no próximo ano nós temos 2 vagas no Supremo Tribunal Federal. O presidente indica, o Senado aprova ou rejeita o nome. Historicamente, o Senado tem sido passivo. Em 131 anos da República, ou pelo menos desde a primeira Constituição Republicana, de 1891, um nome foi rejeitado. Só um nome. E por que Floriano Peixoto, né, o então presidente, quis pregar uma peça no Supremo e indicou um médico, não um jurista. E aí foi rejeitado. Então, olha, a gente precisa ter uma posição mais firme, mais efetiva, para que faça com que o presidente indique um nome que possa não ter tanta rejeição ali dentro do Senado. E eu vou estar lá no Senado e eu quero participar ali das sabatinas, a gente quer fazer isso com dureza e firmeza necessária, e se for o caso, rejeitar o nome. Claro que aquilo que eu disse assim, não vou dizer que vou votar contra, porque a gente nem sabe quem vai ser o nome indicado, mas precisa ter uma postura de independência e não de subserviência ao presidente da República.
O senador eleito da República pelo Estado do Paraná se faz acompanhar do advogado Dr. Luiz Felipe Cunha, que é o primeiro suplente do senador Moro, está conosco aqui nos estúdios. Muito obrigado a sua presença, doutor. Gostaria de perguntar, doutor Sérgio Moro, com relação ainda ao Supremo Tribunal Federal. Serão 2 vagas que serão abertas, conforme o senhor mesmo salienta. O senhor acredita que essas vagas deverão ser indicadas, os nomes, pelo presidente Lula? O senhor acredita que essas vagas virão da onde? Da ala política, da ala técnica, ou enfim, como é que o presidente Lula, o que passa nesse momento? É possível que tenhamos uma dinâmica, arriscar um palpite de onde virão essas vagas a serem indicadas? Acho que os sinais do governo inchado, com vários nomes políticos, a gente tem visto... 16 nomes hoje. A gente não tem visto assim muita preocupação em indicação de um corpo técnico para os ministérios. Então eu tenho minhas dúvidas, mas vamos esperar para ver quem serão os indicados, para que nós possamos nos posicionar. Tem nomes bons que foram indicados nos governos petistas. Vou destacar aqui o Luiz Fux, por exemplo, um grande nome, foi um grande ministro, é um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, e tem mantido aí uma postura de independência. Então pode ser que isso aconteça. O ministro Joaquim Barbosa, que conduziu o mensalão sobre trabalhar com independência, também foi indicado pelo Lula. Então é possível que sejam indicados bons nomes. Os primeiros sinais, no entanto, que a gente vê desse atual governo, com aumento do número de ministérios, inclusive, não é um sinal muito positivo. Senador, o Conselho de Justiça Federal restabeleceu para magistrados no Poder Judiciário um benefício salarial que estava extinto há 16 anos. Conhecido como quinquênio, o aumento automático de 5% nos vencimentos a cada 5 anos voltará a cair nos contra-cheques de quem ingressou na carreira até 2006. O senhor está agora do outro lado do balcão, não é mais juiz. Como que o senhor agora, pensando como senador no legislativo, como que o senhor vê isso? Qual é a sua visão sobre esse ressuscitar desse novo auxílio aí aos juízes? Olha, eu não sou mais juiz, eu desconheço assim, os fundamentos específicos dessa decisão, né, relativa aos vencimentos da magistratura. A gente tem que respeitar os magistrados evidentemente têm que ter uma remuneração compatível aí com a responsabilidade das funções, e a gente tem que analisar essas questões com bastante cuidado, né? O ideal, claro, é que toda a questão remuneratória passe, né, por uma decisão clara do legislativo. Mas eu digo a você, confesso aqui, que eu não conheço os detalhes dessa decisão do Conselho da Justiça Federal para poder emitir uma opinião crítica, né? Eu já saí da magistratura em 2018, né? Segui esse outro caminho do Ministério da Justiça e agora para o Senado, e eu não quero emitir uma opinião sem ter as informações detalhadas. Marcelo, antes de a sua última pergunta, o senador Sérgio Moro tem uma agenda corrida aqui em União da Vitória hoje, às 11 horas tem uma palestra aí no Instituto do Dr. Moacir de Mello, um bate-papo aí com empresários, representantes da sociedade, enfim. Segue para um almoço na sequência e logo mais se dirige para outra cidade aqui da região. Então, vamos encerrando a nossa entrevista. Por favor, a última, Marcelo. O senhor já teve um contato pós-eleição com o governador do estado, Ratinho Júnior, senador eleito? Sim. Tem uma relação cordial com o governador Ratinho Júnior. Ele, na verdade, durante a campanha, acabou apoiando outro candidato, né, que é o Paulo Martins. Embora a gente fizesse parte da coligação, mas isso foi na época conversado, né, e ele indicou por que ele faria isso e tal. A política tem que se olhar para frente. Acho que o importante é a gente construir políticas públicas importantes aqui para o Paraná. Claro que minha atuação é no Senado Federal, mas a gente está atento a tudo que acontece aqui no Paraná. Então tem uma boa relação cordial. Acho que tem muitos pontos de convergência, embora eu não esteja exatamente no time, né, na equipe lá de governo do governador. Mas no que a gente puder contribuir para o governo do estado que reflita no benefício do paranaense, nós estaremos assim agindo. Eu sou oposição ao governo Lula. Eu não sou oposição ao governo Ratinho, mas nós temos uma postura de independência. São coisas distintas. Exatamente.
Senador, para terminarmos a nossa entrevista, então, falando sobre um assunto que já tocamos aqui, sobre essas manifestações, esses movimentos, o senhor disse que é preciso olhar para as ruas, mas sobre esses manifestantes que ficam em frente aos quartéis, ficam em frente aos postos, né, militares, inclusive aqui em Porto União temos o 5º Batalhão de Engenharia, Combate e Blindagem, em que diariamente pessoas estão lá se manifestando, bandeiras do Brasil, entoando o hino nacional. O que o senhor tem a dizer sobre esses manifestos e esses manifestantes? Qual é o seu recado aí para as ruas em que a gente, como o senhor comentou antes, precisa ficar atento ao recado que eles estão dando? Não, a gente tem que prestar atenção, existe uma grande insatisfação. O fato de se manifestar no quartel revela uma certa desconfiança das outras instituições. E o que nós temos que fazer é adotar um discurso conciliador. Vamos tentar buscar uma união dentro do país, né, e construir uma agenda de reformas que possa ter um consenso para atender essas pessoas. Eu acho, por exemplo, algo que nós podemos discutir lá no Congresso Nacional, e aqui é importante, por exemplo, uma reforma do Judiciário, né, sem uma postura necessariamente de confronto com o Judiciário, mas se há essa insatisfação com o nosso sistema de justiça, talvez seja o momento da gente discutir isso mais profundamente. Por exemplo, a gente pode discutir mandatos para novos ministros do Supremo Tribunal Federal, a postura de independência do Senado em relação ao Judiciário e igualmente em relação às nomeações do Presidente da República. Eu volto a defender, eu acho importante, a gente tem que acabar com o foro privilegiado, né? Isso é um mal para o país e é um privilégio que não se justifica para a classe política. E seria salutar, saudável para a relação entre os 3 poderes que isso acabasse. A gente tem que voltar e discutir a prisão em segunda instância, que são temas que afetam a vida do cidadão em geral. Não é só corrupção, não. A gente sabe o que tem de impunidade nesse país em relação a crimes praticados por pessoas poderosas que, às vezes, porque têm condições de sustentar uma demanda judicial por anos, acabam não sendo responsabilizadas por crimes que cometem, ou muitas vezes até por questões cíveis, né? Deixam de pagar suas dívidas e conseguem se valer da justiça para se proteger contra a aplicação da lei. Então, veja que tem muito a que ser construído, e essa insatisfação, as pessoas nas ruas, esse movimento deveria ser interpretado num sentido para o mundo político. Olha, precisamos fazer algo para que a política sirva para melhorar a vida das pessoas, para dar uma resposta para essas pessoas. Eu acho que esse é um ponto importante. Muito bem. Senador eleito pelo estado do Paraná, Sérgio Moro, do União Brasil, fez 10.206 votos em União da Vitória. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela participação conosco no CBN Manhã de Notícias. Volte sempre e vamos lhe acionar sempre que necessário, sim. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, eu agradeço mais uma vez toda a votação que a gente teve aqui, União da Vitória. Quero mandar um abraço aqui para o Santinho Roveda, que foi o nosso apoiador. Está aqui conosco já, está aqui no estúdio já. Está aqui no estúdio, né? Já vamos encontrar ali fora, que nos apoiou aqui do União Brasil, aqui na região. E reitero, honrarei cada voto, né? Podem esperar de mim aí um senador presente, né, atuante, após 2 de fevereiro, principalmente, que a gente assume o nosso mandato. Muito obrigado, senador eleito pelo Estado do Paraná, senador da República pelo Estado do Paraná, Dr. Sérgio Moro. Uma entrevista, reputo, franca, aberta, cidadã, esclarecedora. Muito obrigado, senador. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Eduardo. E obrigado aí à CBN do Vale do Iguaçu. 10h36.